Pessoal, a crise na Venezuela está se agravando e se alastrando. Se agravando porque as Forças Armadas prestaram apoio público ao ditador Nicolás Maduro. E se alastrando porque está se transformando numa crise internacional na qual se vai testar basicamente a capacidade do presidente dos Estados Unidos e, por tabela, também a capacidade dos presidentes de países como nós, como o Brasil, países como a Argentina ou a Colômbia, países latino-americanos, de saber lidar com uma crise como a apresentada pela ditadura de Nicolás Maduro. Por que está se alastrando internacionalmente? Porque Maduro recebeu apoio também de países como Turquia, Rússia, China, além do México, que tem um novo presidente de esquerda. E o problema central nas relações internacionais aí foi definido involuntariamente pelo principal assessor de segurança nacional do presidente americano, John Bolton, que esteve recentemente no Brasil conversando com Jair Bolsonaro. Ele diz o seguinte: nós temos que fazer alguma coisa na Venezuela e vamos fazer, porque afinal de contas aquilo ali é o nosso hemisfério, é a nossa área de influência. Este é um ponto central hoje, quando se examina o que fazer com Vladimir Putin quando ele anexa a Crimeia, promove uma guerra civil com a intenção de separar um pedaço da Ucrânia ou ameaça recuperar o domínio sobre os países europeus do Báltico, por exemplo. O que acontece com a China quando ela diz que tem um hemisfério, uma área de influência dela, onde ninguém pode exercer qualquer tipo de projeção de poder militar? É uma questão central nas relações internacionais. O que cada um pode fazer na área? Admitindo que o hemisfério seja dos Estados Unidos, então cada um faz o que quer? Esse problema está aliado a outro. Como lidar com um regime que é um regime pária, como se diz na linguagem internacional? A Coreia do Norte, por exemplo, é um regime pária. Como lidar com ele? Como lidar com Nicolás Maduro? De que maneira que se pode coordenar uma campanha internacional que torne a sobrevivência do regime impossível? Em outras palavras, a gente viu os Estados Unidos tentarem isso em várias partes do mundo recentemente. Eles chamam isso em inglês de regime change. Quer dizer, não é simplesmente ir e causar dificuldades a um governo encarado, isso internacionalmente, como um governo que deveria deixar de existir. Mas é como transformá-lo e em qual direção. É aí o teste da liderança. Pareceu fácil até aqui coordenar um tipo de ação diplomática que teve um impacto considerável. Sanções econômicas contra a Venezuela provavelmente vão apertar a situação da população, mas podem trazer resultados catastróficos para um governo que se mostrou incompetente e irresponsável e conseguiu diminuir pela metade nos últimos anos a produção de petróleo, do qual ele depende, ou seja, esperar ele cair, criando mais crises humanitárias ainda. É esse tipo de liderança agora que vai se testar, a liderança não só do presidente americano, mas também dos outros países que estão com ele nessa empreitada. A empreitada chama-se Como Mudar o Regime na Venezuela. Pessoal, até o próximo vídeo. Obrigado.